Opa, e aí, como é que você tá? Espero que seja tudo bem. O vídeo de hoje é um complemento dos dois últimos vídeos do canal. Nesse vídeo a gente vai completar aquela nossa estrutura, né, entre página do produto, gaveta do carrinho, a nossa página do carrinho e integração com a YAMP, tá bom? Esse vídeo ele deveria ter saído alguns dias atrás, mas devido a problemas de edição a gente está precisando gravar ele de novo. Então, meu muito obrigado a todo mundo que aguardou pacientemente por esse conteúdo, tá bom? Agora vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é um preview da minha loja. Aqui eu vou abrir um produto só para a gente entender como é essa nossa estrutura hoje, tá? Esse tema é um tema bem cru, digamos assim, né? Ele não foi editado, né? Eu só baixei ele da internet só para a gente fazer esse vídeo mesmo. Aqui eu tenho o botão de adicionar o carrinho. Quando eu clico nele, eu abro essa gaveta. Na gaveta eu tenho dois botões, que é um botão de visualizar carrinho e um botão de checkout. Eu integrei a YAMP na intenção de que meu cliente ele consiga adicionar o produto no carrinho e quando clicasse aqui, ele fosse para o meu checkout da YAMP, só que isso não acontece. Quando ele clica, ele cai no checkout nativo, tá? Esse é o problema que a gente vai resolver hoje. Só que além disso, a gente também vai criar um segundo botão, seria um botão de compra rápida, para aqueles clientes que eles só desejam aquele produto, então ele consegue acelerar esse processo de compra, e um botão de adicionar um carrinho para aqueles clientes que costumam comprar kits, né? Mais de um produto no caso. Agora que eu expliquei um pouquinho sobre o processo que a gente está utilizando hoje nesse nosso tema, a primeira etapa que a gente vai fazer é logar na conta da YAMP. Aqui na YAMP você vai vir em configurações, integrações, desce até Shopify e aqui em Checkout Shopify você vai marcar essa opção de pular carrinho. Aqui já está marcado, tá bom? Aqui precisa fazer mais alguma coisa, Paulo? Não, aqui não precisa. Agora tudo que a gente vai fazer na loja. Eu vou aqui no meu tema Warehouse, ações, vou duplicar meu código fonte. Assim eu tenho uma cópia de segurança, caso ocorra algum bug eu consigo reverter. Depois eu vou em editar código. Aqui em editar código eu vou descer até snippets. Product-info.liquid, tá? Lembrando que eu estou utilizando o tema Warehouse, mas se você estiver utilizando outro tema, o que é que você vai fazer? Aqui na página do meu produto, eu vou inspecionar em cima do botão de adição ao carrinho, botão direito do mouse, inspecionar, e vou copiar qualquer elemento desse responsável pelo meu botão de adição ao carrinho. Podem ser essas classes, pode ser o tipo submit, tá? Eu vou copiar as classes que fica mais fácil. E supondo que eu não saiba que a minha página vai ser essa, a minha pasta na verdade, que eu vou fazer as edições será essa, tá? Eu posso utilizar uma extensão para fazer essa busca para mim. A extensão que eu estou utilizando hoje chama-se Shopify Temp-File-Sys, tá? Você consegue baixar ela lá no Chrome, digita lá no Google, instala a extensão, aí ela vai habilitar essa barrinha de pesquisa. Aqui dentro você vai colar o elemento que você inspecionou lá na loja. Clica em Search, ele vai buscar em qual pasta se encontra aquele elemento. E aqui ele me deu duas, ó, Feature Product Liquid e a Product Info Liquid, que é a que eu estou no momento. Aqui dentro eu vou dar um clique, Ctrl mais F, depois Ctrl V, e ele vai mostrar todos os locais onde tem essa estruturazinha. Tá vendo? Ó, marcado de amarelo? Pronto. Esses são os meus botões. Como assim, Paulo? Meus botões aqui só tem um botão, tá? É porque a estrutura é um pouco mais complexa do que o que é renderizado lá. Alguns elementos eles possuem condicionais, ou seja, eles só são exibidos quando determinada condição é atendida. Nessa minha estrutura do Warehouse eu tenho 3 botões. Como eu vou saber qual é o botão que eu preciso editar? Simples, você vai aqui para o final e você vai analisar esse trechozinho em Liquid aqui, ó. Esse trecho vai definir para você sobre qual botão ele trata essa linha de código. O primeiro aqui, ó, você pode perceber, ó, Product Form Pre-Order. Significa que esse é um botão de pré-venda, digamos assim, né? Esse terceiro aqui, ó, no caso é estoque esgotado, tá bom? E esse do meio aqui é do adição ao carrinho, tá? Então é esse botão que a gente vai editar, tá bom?
Vamos lá, Paulo, eu não tenho certeza se é esse mesmo, meu tema não é esse. Como é que eu vou saber se é? Porque eu tenho medo de editar e causar algum bug e eu não conseguir reverter depois. Na frente do botão que você acredita que seja, você digita um valor qualquer, salva, vai lá na sua loja, atualiza, e esse elemento ele vai ser renderizado, ó, na frente, ou no caso aqui abaixo da estrutura. Então significa que você está realmente dentro da estrutura responsável pelo seu botão de adição ao carrinho. Identifiquei meu botão. O próximo passo a fazer é clica do ladinho, segura Shift e seleciona tudo, tá? Se você conseguir fazer com o mouse, tudo bem, não tem problema. A intenção aqui mesmo é selecionar para a gente copiar e colar abaixo o mesmo botão. Ou seja, a gente está duplicando essa linha de código em cima e embaixo. Então agora eu vou ter dois botões, tá? É o mesmo botão aqui. Eu salvo e volto para minha loja. Aqui eu atualizo e eu tenho meus dois botões. Paulo, eles fazem coisas diferentes? Não, eles fazem a mesma coisa, ó. Ambos abrem a gaveta e ambos adicionam produtos ao carrinho. Qual é a vantagem disso, então? A vantagem disso é que agora a gente vai diferenciar o que cada um botão vai fazer. Esse trechozinho de Liquid que eu comentei com vocês a respeito de utilizar para localizar qual botão que você está tratando naquele momento, né? Ele tem uma função especial, e a função é: ele exibe o texto responsável por aquele botão. Ou seja, essa informaçãozinha aqui, ó, de adicionar o carrinho, ela é renderizada por essa estrutura aqui. Então eu posso muito bem digitar no lugar da função Liquid. Ao fazer isso e atualizar a página, meu texto mudou. Então a primeira alteração que eu vou fazer é trocar o nome dos textos. O meu segundo botão, eu não quero que ele se chame adicionar ao carrinho, eu quero que ele se chame comprar agora. Então agora eu tenho meus dois botões, comprar agora e adicionar ao carrinho. Vamos agora diferenciar o que cada um botão faz. O meu botão de adicionar ao carrinho, tá? Ele vai continuar adicionando o produto e abrindo a gaveta. Esse segundo botão, eu vou adicionar um redirecionamento para que ele leve direto para a página do carrinho. E consequentemente, como eu marquei aqui na YAML pular carrinho, quando o meu cliente ele chegar na página do carrinho, ele vai ser redirecionado para a YAML. Então daí é que vem essa função do comprar agora, né? Ele não vai parar no carrinho. Basicamente o nosso carrinho vai ser a gaveta. Então o nosso cliente, se ele estiver na home, na coleção, em qualquer outro lugar, ele pode manipular os produtos dentro da gaveta, tá? Fazer adição de mais produtos, adicionar kits, adicionar produtos complementares e assim sucessivamente através da gaveta. A gente não vai mais fazer uso da página do carrinho em si, tá? Na verdade ela vai estar setada na YAML para quando o cliente chegar lá ele ser redirecionado direto para a YAML, tá bom? Como é que a gente vai fazer isso então? Voltamos para o código. Aqui no código a gente vai adicionar um pequeno script. Esse script é o mesmo script usado em vídeos anteriores sobre como redirecionar, tá? Através de um evento de clique. Mas eu vou deixar na descrição desse vídeo para você baixar também. A primeira coisa que você vai fazer é copiar essa funçãozinha chamada onClick JavaScript Time Redirect. Essa função vai fazer o que? Ele vai redirecionar o cliente quando um evento de clique é executado. Um evento de clique é o que? O cliente apertou no botão lá, ele vai ser redirecionado. E para onde ele vai ser redirecionado? Para a página do carrinho. Aqui na frente do nome button, eu colo o meu onClick JavaScript Time Redirect. Aqui embaixo do meu endForm, tá? Eu optei por aqui, mas você pode colocar em qualquer outro lugar. Lembrando que, aliás, não aqui dentro de comment, tá? Se você colocar entre comment e endComment, que é um comentário no caso, né? A função ela não executa, tá bom? Então o ideal é que seja sempre depois de um end, ou então aqui embaixo, no finalzinho. Eu vou optar a colocar depois do meu endForm. Então aqui, depois do meu endForm, eu vou colar esse script. E o que é que ele faz?
ele vai redirecionar meu usuário depois de meio segundo. Para cada 1000 aqui é 1 segundo. Logo, se eu tenho 500, então eu tenho meio segundo. Depois de meio segundo do evento do clique, ele vai ser redirecionado. E o destino é página do carrinho. Seleciono tudo isso, copio. Abaixo do Endfor, eu colo, salvo. E pronto, meu evento de clique agora está habilitado e meu redirecionamento também. Eu vou atualizar a página e vamos ver como é que ficou. Quando eu clico em comprar agora, eu sou redirecionado para a página do carrinho e automaticamente eu vou para a Yamp. Perceba, ó. Tá? Aqui eu estou na Yamp. Paulo, mas cadê o checkout da Yamp? É porque eu não configurei forma de pagamento. Mas esse é o redirecionamento da Yamp, tá bom? Então vamos voltar aqui. Agora a gente tem nossos dois botões. Selecionar aqui o produto novamente. Os dois botões, tá? Qual é o próximo passo agora? O próximo passo é eu trabalhar a gaveta do carrinho. Lembra que eu tenho visualizar carrinho aqui e tem um checkout que me leva ainda para o nativo? Vamos só testar para ver se ainda está levando. Aqui, ó, eu caio no nativo. Então o que eu vou fazer? Agora eu vou trabalhar no mini carrinho. Se você não sabe onde é o mini carrinho, você vai fazer a mesma coisa que a gente fez para encontrar o botão lá em Product Info. Inspeciona o elemento, copia uma classe ou qualquer outra informaçãozinha e joga na extensão. Aqui eu já sei onde fica, fica em minicart, tá? Então para agilizar um pouco o vídeo, eu vou direto. Aqui em cima eu posso digitar minicart. Aqui em snippets eu tenho, ó, minicart. Aqui, para ficar um pouquinho didático, eu vou copiar os elementos dentro de um dos meus botões, mesma coisa, clico dentro, Ctrl mais F, Ctrl V e ele vai localizar para mim. Aqui eu tenho, ó, um botãozinho, classe botão secundária, e a função dele aqui, ó, a mesma coisa, ó, aqui é onde sai um texto, tá? E que função é essa? Ver carrinho. Aqui eu vou mudar para finalizar pedido. Por que finalizar pedido, Paulo? Simples. Se você clicar aqui em ver carrinho, você vai ver que eu já estou indo direto para a página do carrinho e estou sendo redirecionado para a Yamp. Então é um botão de compra já, assim como o primeiro. Dessa forma, deixa eu salvar aqui. Dessa forma, esse nosso botão aqui, ele vai ser o botão que o nosso cliente ele vai clicar. Aí, ó. Ele vai clicar nesse botão para poder fechar o pedido dele lá na Yamp. Tá bom? Ah, Paulo, mas o botão lá tá estranho, tá sem cor. Daqui a pouco a gente vai alterar a cor dele. O próximo botão é esse aqui, ó. É o botão checkout. Tá bom? Vamos testar se é ele mesmo? Eu vou substituir o liquid aqui dentro por um texto. Como é que eu sei, Paulo, quais são os líquidos que são textos? Quando ele tem um pipezinho, essa barrinha e o T. Isso aqui significa que ele está renderizando um texto. Então eu vou fazer o que? Eu vou trocar aqui e vou digitar um texto qualquer só para saber se esse é mesmo o botão que eu estou querendo excluir. Atualizando. Aqui, ó, meu botão. Então é ele mesmo. Eu tenho duas opções. Eu posso simplesmente selecionar tudo e apagar, ou eu posso fazer isso. Menor que, exclamação, dois tracinhos, e aqui na frente de novo dois tracinhos, maior que. Dessa forma eu estou comentando, ó, perceba que ele ficou cinza, significa que o elemento ele existe, mas ele não será mais renderizado. Vamos ver se o botão sumiu.
Pronto, eu tenho só o meu botão de finalizar pedido. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou substituir, lembrando que isso não é obrigatório, eu estou fazendo isso só porque o meu botãozinho lá ele não tem cor. Então eu vou trocar meu botão primary pela meu botão secundário, que é a minha classezinha responsável pela cor do meu elemento. Ah, Paulo, para que isso? Para que eu tenha meu botãozinho verde, igual o primeiro que eu excluí, tá? Então vamos lá. Agora eu já tenho toda a minha estrutura. Eu tenho um botão que adiciona, um botão que compra e um botão que leva para Yamp. Vamos ver como é que ficou no mobile. Provavelmente aqui deve estar coladinho. Deixa eu fechar a gaveta. Aqui, ó, tá coladinho, tá? Vou ensinar para você uma maneira de você conseguir separar um botão do outro. Aqui você vai voltar para Product Info, que é onde você estava editando. Aqui é o seu botãozinho, ó, os dois botões na verdade. Em cima do primeiro botão, você vai inspecionar de novo, tá? Passa o mouse em cima para ver se ele está mesmo em cima dele, ó. Perceba que ele fica um quadradinho azul, então significa que ele está selecionado. Aqui em Element Style, você clica e digita margem, margem com IN, tá? Bottom, 2 pontos, 5 px, ou pixel, como preferir. Aqui eu dou clique fora, tá? E perceba que aqui ele adicionou uma tagzinha chamada Style, ó, o estilo. E dentro dessa tagzinha ele tem a configuração que eu coloquei aqui, ó, em Element Style. Então eu vou clicar aqui, vou selecionar até o final, copio, Ctrl C, volta, Pedro, eu estou gravando. Ctrl C. Aqui eu vou colar na frente, ó, de Data Action Added to Cart. Vamos aqui. Pronto, ó. Entre o símbolo de maior que e as aspas duplas eu dou um Enter e colo o meu estilo. Normalmente quando você faz isso ele sempre quebra, ele joga para baixo a nova configuração. Mas você pode clicar aqui dentro das aspas duplas, apertar Enter. Apertar Delete até ele se realinhar. Aqui eu salvo. O que eu vou fazer aqui agora? No botão de cima eu vou inspecionar. Então o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou voltar lá, tá? Então o que eu vou fazer aqui agora nessa situação para separar esses dois botões? Eu vou voltar em Product Info. Aqui em Product Info, no primeiro botão, eu vou adicionar uma nova classe.
ease, separar, salvo, vou em assets, aqui está marcado mini, por isso que não aparece, mas vamos descer até lá embaixo que a gente está querendo a nossa pasta de CSS. Eu vou aqui em theme.css, vou até o final, e aqui embaixo no final eu vou colar aqui, eu vou clicar dentro, dou um enter, aperto ponto e vou digitar o nome da classe que eu criei lá em cima, ease, separar, abro e fecho chaves, dou um enter. E aqui dentro das minhas chaves eu vou digitar margem, traço, bottom. Significa margem para baixo, afastar um pouquinho para baixo. 2 pontos, 10 pixels. Aqui eu vou salvar. Vou voltar e vou atualizar a página para ver como é que ficou. Pronto, aqui eu já separei um pouco. O desktop também é a mesma coisa. Se tiver achar que está muito separado, você pode diminuir aqui um pouco. E vai testando até encontrar um padrão que se enquadre dentro do que você busca, tá? Pronto, agora vamos só testar de novo. Adição um carrinho, finalizar pedido, me leva para Yamp. E o meio de comprar agora, ele já vai direto para Yamp caso o meu cliente ele tenha pressa em finalizar o pedido dele. Então, brigadão. Não esquece de deixar o like. Se você tiver um comentário sobre um vídeo relevante aqui para o canal, posta lá embaixo também. Se você tem alguma loja que está passando por algum bug ou quer realizar alguma personalização, os nossos dados de contato para serviço também estão na descrição. Só chamar que a gente organiza um horário bacana para te atender, tá bom? Brigadão, valeu e até a próxima.